Muito bem, pessoal, professor Luiz Santos com vocês. Vamos fazer a nossa aula sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá certo? Vamos chamar aqui pela sigla EPD, né? Na verdade, é uma lei federal, né, pessoal? Uma lei importante aí para quem vai prestar os concursos públicos em geral, seja do Banco do Brasil, tem outros concursos também, como do Tribunal de Justiça, que também cai esse tema. Nós temos aí uma série de concursos hoje que cobram o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vocês vão ver aí nessa aula que essa lei federal, a 13.146 de 2015, é a bem da verdade, né, pessoal? A Convenção de Nova York, um tratado internacional de direitos humanos, tá certo? Que foi ratificado pelo Congresso Nacional, ganhou status de emenda constitucional, já que foi aprovado aí por 3/5 dos votos dos nossos parlamentares, tanto deputados como também senadores, e, portanto, cumpriu a ritualística constitucional prevista no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Carta Política, né, da nossa Carta Magna, determinando que os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos, que cumprirem esse ritual, terão o mesmo nível hierárquico das emendas constitucionais. Portanto, é importante vocês acompanharem já a aula sabendo disso, né? Que o Estatuto da Pessoa com Deficiência encontra-se aí no mesmo nível hierárquico das emendas constitucionais, tá certo? Cumprido todo esse ritual, né? Essa exigência da nossa Constituição republicana, portanto. Muito bem, muito bem. Eu quero conversar com vocês, então, a respeito desse assunto, né? Conforme vocês estão aí se dando conta, trata-se, na verdade, de uma lei federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vocês têm aí, portanto, né, pessoal, as minhas redes sociais para poderem, né, me acompanhar por lá, os que quiserem ver o que eu ando postando, sempre assuntos voltados aí para os concursos, são essas minhas redes sociais, tá certo? Dê sempre uma olhadinha lá, tem emenda constitucional nova, eu atualizo, Estatuto da Pessoa com Deficiência mudou também, eu vou lá atualizando, então sempre legal procurar aí, digamos assim, se inteirar, né, dessas coisas que vão ocorrendo, portanto. Então, para mim é um prazer imenso poder dar essa aula, porque vai fazer aí, né, tornar você aprovado no concurso, mas independentemente também disso, que lógico é o nosso foco principal, né, não há nenhuma dúvida, também você se tornará uma pessoa, digamos, conhecedora aí dos direitos de uma classe que sempre foi, assim, digamos que colocada aí em situação bem difícil, né, durante toda a vida, e que nos últimos anos aí passou a angariar alguns direitos, conquistar alguns direitos. Modo de dizer a vocês que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é considerado hoje a maior carta dos direitos, tá certo? A maior carta de direitos das pessoas com deficiência, não somente no Brasil, mas como eu já falei, é um tratado internacional, é um assunto que ganha força, inclusive, aí no mundo, tá certo? Muito bem, nós vamos avançando aí, e eu quero deixar claro para vocês que nessa nossa aula, né, pessoal, nós vamos, evidentemente, fixar aí, né, os conhecimentos a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência nos principais tópicos, né, aqueles tópicos que não podem faltar de jeito nenhum, né, porque são importantíssimos para quem vai aí ingressar na carreira pública. Então, vocês imaginem que essa lei ela tem muitos artigos, é uma lei bem completa, tá certo? Que perpetra-se aí o conhecimento na área civil, tributária, trabalhista, eleitoral, penal, uma série de áreas são afetadas aí a partir, área administrativa, a partir dessa lei em 2015, mas que nós, lógico, focamos aí naqueles artigos que foram mais cobrados nos concursos e que, portanto, né, seriam esses aí, digamos assim, aqueles artigos que há uma propensão maior de cair na prova. Então, nós vamos trabalhar, evidentemente, né, a partir daí. E a primeira coisa importante a deixar aí para vocês já muito claro, pessoal, é que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também tem aí, digamos, uma legislação correlata, tá certo? Que seria, a bem da verdade, né, decretos, leis que foram surgindo aí, quer dizer, nós temos um decreto, né, que está aí colocado embaixo, né? O 7853 de 89, por exemplo, que é, na verdade, uma lei que regula aí, né, os direitos da pessoa com deficiência, faz a integração social das pessoas com deficiência,
né? Faz aí com que as pessoas com deficiência tenham uma tutela jurisdicional, digamos que diferenciada também. Depois nós tivemos uma evolução, já aí em 1994, nós tivemos a questão que envolve, né, o passe livre, né, das pessoas portadoras de deficiência, porque era assim que elas eram chamadas nessa época. Nós vamos perceber aqui durante o nosso curso que houve um período que nós chamávamos de pessoa portadora de deficiência, depois passou a chamar pessoas com necessidades especiais, o PNE, depois é que veio aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que deu essa nomenclatura nova, assim que nós chamamos agora, pessoa com deficiência. Em 2004, nós tivemos já uma lei, né, pessoal, muito mais dedicada aí a tratar, né, de assuntos ligados às pessoas com deficiência no tocante aos temas principais, acessibilidade, tá certo? E também a prioridade dos atendimentos. É claro que pessoas que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa, já têm essa ideia perfeitamente, mas eu estou querendo mostrar para você de maneira bem rápida aqui que nós tivemos, digamos assim, uma evolução do direito, né, quando o assunto é pessoa com deficiência, tá certo? Tivemos depois aí uma nova evolução já em 2000, ligada aí, né, a trazer acessibilidade, como eu já falei, e depois nós tivemos também a questão que envolve a figura do cão-guia também. Então, é uma previsão na legislação desde 2005, né, quer dizer, anterior a esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz o direito, né, da pessoa com deficiência visual ingressar, tá certo? Não só entrar, né, mas também permanecer aí em estabelecimentos, ainda que esse estabelecimento seja transporte público, o que for, utilizando aí o cão-guia, tá certo? Entendendo que o cachorro, o cão, ele trabalha, tá certo? Ele está ali auxiliando a pessoa com essa deficiência sensorial, tá certo? Portanto, a deficiência visual, portanto. Perfeito, pessoal. Acho que vocês estão conseguindo entender aí como funcionou aí, digamos, a evolução do assunto, beleza? Depois, pessoal, nós passamos a tratar de maneira mais específica do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vocês vão percebendo aqui que se trata, na verdade, de uma lei federal, tá certo? Porque é que fica bem claro que, inicialmente, nós tínhamos, pessoal, o tratado, a Convenção Internacional chamada de Nova York. Isso foi produzido no governo Barack Obama, nos Estados Unidos, né, e veio para o Brasil, salvo o melhor juízo, em 2007. O Congresso já deu um tratamento especial a essa Convenção Internacional de Direitos Humanos, e depois nós passamos aí a cuidar também, portanto, a perceber que o Congresso se movimentou de modo a produzir uma lei. Então, em 2015 surge essa lei. Bom, os primeiros artigos dessa lei vão trazer para nós uma parte, digamos assim, que mais conceitual, pessoal. Uma parte mais conceitual. Então, a palavra de ordem aqui, quando o assunto é pessoa com deficiência, é inclusão. Palavra de ordem, núcleo desse assunto é inclusão. Ótimo. Depois que você já entendeu que o grande objetivo, tá certo? O grande núcleo dessa lei é a inclusão, aí vocês imaginem. Essa inclusão ela é social. Então ela vai entrar aqui no lazer, vai entrar na educação, na saúde, no trabalho, na moradia. Ela vai entrar nas questões sociais como um todo, tá certo? E também fará a inclusão na cidadania. Então isso vai envolver o quê? Alistamento eleitoral, vai envolver o voto, tá certo? Vai envolver o direito da pessoa com deficiência também se candidatar aos cargos políticos, tá certo? Então, diz aqui o artigo 1º desta lei que ela tem por objetivo, tá certo? A inclusão da pessoa com deficiência, e aí vem para assegurar condições de igualdade, exercer direitos, trazer e fundamentar as liberdades da pessoa com deficiência com o objetivo primordial, que, portanto, vocês não podem deixar escapar de jeito nenhum isso aqui, que é muito importante. O objetivo primordial é a inclusão social e a inclusão também no aspecto da cidadania.
tá certo? Então, ponto importante, não pode faltar aí para quem vai prestar o concurso quando o assunto é EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito. Sedimentou essa primeira parte? Ótimo. Agora vamos avançar. Olha, considera-se pessoa com deficiência física, mental, natureza intelectual, sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena, efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então aqui, retomando aí, para que você não se perca. Nós vamos falar que tratando a pessoa tem deficiência se ela tiver um impedimento de longo prazo, tá certo? Então assim, professor, pessoa lá, né, machucou o pé, tá um tempo lá com uma tala, ela é pessoa com deficiência? Não, pessoal. A pessoa com deficiência tem um impedimento de longo prazo, tá certo? Ele pode atingir a parte física, mental, intelectual, sensorial. Então, o artigo 2º dá para nós o conceito da pessoa com deficiência. Dá o conceito. Qual é o conceito, professor? Impedimento de longo prazo, natureza física, natureza mental, intelectual ou sensorial, ok? Professor, como é que eu defino um do outro? O aspecto físico é o mais simples, fácil de entender e visível. A questão mental, pessoal, está diretamente atrelado à saúde mental ou os defeitos mentais que a pessoa pode ter. O intelectual já diz respeito ao desenvolvimento intelectual com reduções, tá certo? Com reduções ou com retardamento. Então há uma diferença entre o doente mental e o doente intelectual. Não é a mesma coisa, ok? E ainda nós temos aí a deficiência sensorial, que vai atingir, evidentemente, aquele bloco de pessoas que não enxergam, ou as pessoas também que não ouvem, ou aquelas que não conseguem falar, tá certo? Então, vamos decorar? É questão física, é questão mental, é questão intelectual, é questão sensorial, tá certo? Bom, esse é o conceito. E aí vocês vão entender que a pessoa que tiver contato com uma dessas aí, né, mais de uma dessas também, tá certo? Essa pessoa acumula, tá certo? Essas deficiências também. E ela em contato com uma ou mais barreiras, ela pode ter aí obstrução na sua participação plena e efetiva na sociedade, lógico, de maneira horizontal, portanto, em igualdade com as demais pessoas. Ela tem dificuldade de transpor barreiras, tá certo? Então, para você é fácil, de repente, transitar numa calçada que tem lá um degrau irregular. Você resolve, né? Você dá lá uma passada maior, salta, enfim, você resolve. A pessoa com deficiência, então, é aquela pessoa que não tem condições de tanto, ok? Beleza. Bom, a avaliação da deficiência, quando necessária, também ninguém tem o direito de supor alguém que faça um exame para checar a sua deficiência. Então, a lei diz que a avaliação da pessoa aí que tem deficiência, quando for necessária, ela será então se mede por questão do sangue, por exemplo. Se analisa a questão psicológica da pessoa. Social, a convivência dela com os outros. Então note, a avaliação da deficiência quando for necessária, e é lógico que é necessária porque a pessoa pediu para fazer, ou a questão médica também exigiu, tá certo? Quando necessária, será biopsicossocial e será realizada por equipe multidisciplinar, interdisciplinar e deve considerar alguns fatores. Então você entenda que uma equipe multidisciplinar, uma equipe que está ligada à questão do exame social, do exame psicológico, do exame biológico, tá certo? E interdisciplinar, quer dizer, com conhecimento dessas disciplinas que eu acabei de salientar aí, para chegar à conclusão que haverá impedimento nas funções e na estrutura do corpo.
também, se for o caso, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação de desempenho de atividades e restrição de participação. Professor, o que é isso aí? Restrição de participação. A pessoa, ela tem, digamos que algumas dificuldades, tá certo? Algumas dificuldades para interagir no meio social em que ela vive. Então, poderia ser a checagem feita para analisar os impedimentos que ela tem do ponto de vista das funções da estrutura do corpo. Poderia, mas não é só isso, né? Pode ser também que a análise seja feita aí do ponto de vista, né? Do ponto de vista da necessidade de conviver com os outros, e aí nós teremos dificuldades psicológicas, pessoais, socioambientais, tá certo? Então, tudo isso é checado, né, pessoal, pela equipe, né, multidisciplinar e interdisciplinar, portanto. Perfeito. Eu quero falar com vocês um pouquinho aí, para a gente poder sedimentar o que nós explicamos aqui em aula, tá? O primeiro ponto é você lembrar o núcleo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existe um núcleo, você tem que fixar isso. Ok, professor, e qual é esse núcleo? Inclusão. Sobre dois aspectos, o aspecto social e também na cidadania. Fixamos isso, ok? Professor, eu entendi, mas vamos avançar mais ainda? Vamos, temos muitas coisas para falar, mas você tem que já ir fixando algumas coisas, como, por exemplo, o conceito de pessoa com deficiência, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ela tem que ter o que mesmo, pessoal? Uma limitação de longo prazo, tá certo? Que compromete, do ponto de vista físico, mental, intelectual e sensorial. Ok, guardou isso, é importante. E aí, quando a pessoa está em contato com uma ou mais barreiras, ela não consegue transpor essas barreiras como alguém que não tem nenhum tipo de deficiência. Lembrando que a questão que envolve o exame, ele é biopsicossocial e será feito quando necessário por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, tá certo? Firmeza. Nós agora vamos, pessoal, dar uma olhadinha aí como é que isso cai em prova, né? Vamos avançar um pouquinho para ver aí uma questão de prova e assim vocês conseguirem perceber como é que isso vem na prova para vocês, ok? Olha aí, vamos avançar e ver. Olha lá. Uma questão importante que eu acho que a gente deve atentar aí bastante, né, para esse detalhe, porque essa questão coloca aí, digamos que a gente em conexão com a prova. Olha aí. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes, exceto. Então, quando a prova fala esse exceto, ele está querendo dizer, na verdade, o seguinte, tá? Eu quero a questão, ou melhor, eu quero a resposta que está errado, né? Eu quero aquela que está errado. Então, quando diz todas estão corretas, exceto, ou quando não diz assim, mas diz, né? Todas estão incorretas, vocês têm que tomar cuidado, ok? Realização de avaliações periódicas. Quer saber se a colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes, exceto realização de avaliações periódicas é uma diretriz. Não tem nada errado com isso. Avaliações periódicas tem que fazer mesmo. Depois, articulação intersetorial de políticas públicas também tem que fazer. Tá? Proibição de participação em ONGs, organizações da sociedade civil, são as ONGs. Saber se isso aqui, né, se essa proibição, ela deve constar, né, na questão que envolve aí
o trabalho da pessoa com deficiência, tal, essa proibição, eu vou dizer para vocês de cara que proibir a pessoa com deficiência de participar de uma ONG, né, seria essa alternativa que a questão está pedindo, porque está dizendo o seguinte, ó, a colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho, com apoio? Sim, pode, exceto proibir de participar de organizações sociais, né, de ONGs, que seriam essas organizações sociais da sociedade civil. Possibilidade de participação em organizações sociais. Essa aqui, lógico, também não vou marcar essa, porque essa aqui está corretíssima. Então, professor, vamos aqui dizer qual é a que está correta. A que está correta é a letra C, porque a letra C é extraída do artigo 1º, tá certo? O artigo 1º do EPD, que vocês já sabem perfeitamente, né? O artigo 1º do EPD não é outra coisa senão aquele artigo que cuida de fixar aí a inclusão social da pessoa com deficiência. De sorte que proibir a pessoa com deficiência de participar aí de uma ONG, por exemplo, né, de uma organização social, seria evidentemente, tá certo? Seria evidentemente privar a pessoa com deficiência de ter, digamos que uma vida social mais plena, ok? Então esse exceto está na verdade pedindo para marcarmos aí a errada e aí nós optamos pela alternativa C, portanto, ok? Espero que vocês tenham aprendido essa primeira parte, esse primeiro bloco. Depois nós voltaremos aí para falar um pouco mais a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoal. Até já! Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando SME, Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, Auxiliar Técnico de Educação. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. É um curso completo, com todas as matérias necessárias, conhecimentos específicos, o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Então acompanhe aí comigo para você entender um pouco mais da nossa proposta. Bom, vantagens do curso. Você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha. Acesso ilimitado, poder assistir às aulas quantas vezes você quiser. Acesso ilimitado durante 1 ano, o curso fica disponível para você, ok? Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas ao longo das aulas pelos nossos professores. Material em PDF das aulas, então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. Além disso, você vai receber uma série de bônus. Olha só esses bônus, gente. Bom, em primeiro lugar, você vai receber um caderno de questões. São questões gabaritadas, separadas por matéria para você treinar. Você vai fazer o download e vai resolver essas questões. Milhares de questões aí ficarão à sua disposição para você treinar. Você vai ter direito também a 2 simulados que nós vamos fazer no decorrer do curso. Revisão de véspera também vamos também ter aqui no nosso curso preparatório e 2 redações corrigidas, gente. Olha só, ninguém tem isso, eu te garanto, ninguém oferece esses bônus aqui que a gente está oferecendo, ok? Valor especial de lançamento, hein? Lançamento e Black Friday, olha só, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Imagina você ter um curso desse online completo, com tudo que você precisa para ser aprovado no concurso, pagando apenas R$ 29,65 por mês. É menos do que o valor de um lanche, de uma pizza. Se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o seu curso preparatório. O melhor investimento que você pode fazer, pode ter certeza absoluta disso. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você terá todas as informações necessárias.
Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só digitar a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 94783 8693, ok? Perdão, a central de atendimento, esse que eu passei para você agora é o meu, tá? Mas a central de atendimento WhatsApp é isso aqui, ó, 11 97465 6052. Esse é a central de atendimento para sanar dúvidas a respeito do curso preparatório. O meu que eu passei, que se quiser me chamar, não tem problema nenhum não. Beleza, show de bola. Vou ficar te aguardando, hein? Clica no link aí abaixo, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Grande abraço e até mais!